Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma notícia quentinha. Acabou de sair aqui a denúncia do Eduardo Tagliaferro e o pedido de extradição dele. Olha que coisa, hein? A ditadura não para, meu amigo. A máquina da ditadura está em ritmo acelerado. Está desesperada, não vai parar. O Eduardo Tagliaferro, para quem não lembra, é aquele assessor do Alexandre de Moraes, ou ex-assessor do Alexandre de Moraes, que era responsável pelo CIED. Na verdade, era uma assessoria, depois virou o Centro de Informação e coisa e tal, que era o órgão do TSE que visava fazer o Ministério da Verdade. Decidiu o que era verdade, o que era mentira. E, em determinado momento, muitas mensagens do celular dele vazaram e isso deixou foi colocado como se ele estivesse questionando o processo eleitoral brasileiro. Isso seria um atentado à democracia, um atentado ao Estado democrático de direito. Olha que maravilha, né? Mais um aí para a turma, olha que coisa. Vamos entender esse caso aqui, é mais um absurdo do Alexandre de Moraes e do Gonê, evidentemente. E agora a situação do Eduardo Tagliaferro pode se complicar, né? Vão pedir a extradição dele. Eu acho que o caso dele é mais parecido com o caso do Alan dos Santos do que com o caso da Zambelli. Como eu falei para vocês, o caso da Zambelli é um caso que há questionamentos de fato e por isso que ela acabou sendo presa e é possível que ela seja extraditada mesmo. Agora, o caso do Alan dos Santos, o caso do Oswaldo Eustáquio e também o caso do Eduardo Tagliaferro, o suposto crime dele seria falar, divulgar informações. E isso não é crime, né? Isso não tem golpe de Estado nisso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Calma Peter, nós gostamos de você e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PGR denunciou o ex-assessor de Moraes por violar sigilo funcional e obstruir a justiça. O violar sigilo funcional é altamente questionável, porque, como eu falei para vocês, você violar sigilo profissional para denunciar alguma coisa, e no caso era uma denúncia extremamente pertinente, no interesse da sociedade brasileira, é perfeitamente legítimo. Aliás, é desejável esse tipo de coisa, né? E obstruir a justiça, o que é um outro ponto que não faz nenhum sentido. Em que momento o Eduardo Tagliaferro obstruiu a justiça? Ele quis criticar o que o Alexandre de Moraes... Tá vendo? É o que eu falo para vocês, toda ditadura tem esse ciclo. Ela começa com o cara fazendo um monte de arbitrariedade, e aí essas arbitrariedades evidentemente atraem críticas, alguém critica o cara por estar fazendo arbitrariedade, expõe mais arbitrariedades que eles estão fazendo. O caso do Eduardo Tagliaferro é óbvio, né? Vocês lembram das mensagens lá? Ah, não, acha alguma coisa aí da Revista Oeste, aí uma opinião mais ácida pra gente censurar e coisa e tal. Pois bem, só que o ditador ele nunca entende isso como crítica, né? Por quê? Porque ele está inseguro, ele sabe que ele está fazendo errado, ele sabe que ele não tem o poder institucional de fazer aquilo, ele está fazendo porque ele quer mesmo e foda-se, acabou. Então ele está seguindo aquele negócio, ele se sente fragilizado, ele entende a crítica como um ataque. Então o que ele está dizendo aqui é que o vazamento das mensagens dele, que aconteceu lá em 2024, né? Na Folha de São Paulo, saiu em grandes jornais e coisa e tal, e parou porque ele já fez pressão naquela hora para parar e não sei o que lá. E agora ele está dizendo que isso é uma tentativa de derrubar o Estado democrático de direito, né? Aqui, ó. Então, na denúncia, o Gonê diz ainda que o ex-servidor tentou colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral. Desde quando... Olha só na cabeça desse pessoal que controle da mídia é parte do processo eleitoral. Não é. O processo eleitoral, ele nunca teve questionamento nenhum do Eduardo Tagliaferro sobre o processo eleitoral, sobre urna eletrônica, sobre nada. O que ele questionou é o funcionamento da própria entidade que ele fazia parte. Ou seja, ele é o cara que era responsável por esse enfrentamento à desinformação, que, como todo enfrentamento à desinformação, vira Ministério da Verdade, vira órgão de censura, evidentemente. Tá mais do que óbvio isso daqui, né? Talvez justamente porque essa matéria vai sair com um monte de informação lá do gabinete do Alexandre de Moraes, que ele quis decretar essa prisão dele, essa extradição do cara antes, né? Para poder dizer que não, que ele está dizendo isso só porque é um criminoso aqui no Brasil e coisa e tal. Só que, Xandão, na verdade vai jogar contra você isso, pô. Vai ficar claro que realmente o cara tá mostrando informação que é um absurdo, são imagens, são mensagens que tinha lá de dentro, e você está perseguindo ele por isso, fica cada vez mais explícito essa coisa. Eu acho que é por isso, hein? É porque deve estar para sair essa matéria do Eduardo Tagliaferro lá fora, e o Alexandre de Moraes está tentando se blindar dessa história. Vai ser uma pancada para ele. Então a denúncia já foi feita, o Alexandre de Moraes, ele não decidiu ainda, mas certamente vai decidir e vai protocolar, está dizendo aqui, vai protocolar
o pedido de extradição ao Ministério da Justiça, né? Porque o caminho é esse, vai do STF para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que vai para o Ministério das Relações Exteriores da Itália, e de lá, ele está na Itália, não é isso? Eu acho que ele está na Itália, ou ele foi para os Estados Unidos, eu não lembro. E de lá vai para a Justiça da Itália, que vai determinar se ele vai ser extraditado ou não, né? Então, evidentemente que isso daqui é um absurdo, essa acusação, não tem lógica nenhuma nessa acusação, uma perseguição óbvia, uma perseguição que eu digo para vocês ajuda a gente, porque mais uma vez o Alexandre de Moraes querendo mostrar serviço, querendo se mostrar no controle, e na verdade só explanando para o mundo inteiro, mostrando para o mundo inteiro que ele realmente é um ditador, que ele realmente persegue qualquer um que faça críticas a ele, né? Até ex-assessores dele que levantaram podres dele. Isso aqui vai ajudar, né? O pessoal quando quiser saber por que você está sendo perseguido. Não, essas aqui são as mensagens que eu vazei. Olha só aqui que eu vazei lá do gabinete que o Alexandre de Moraes me obrigava a fazer essas coisas, né? Então, isso aí tende a piorar muito a situação do Alexandre de Moraes, no final das contas, aos olhos do mundo. E isso sim é importante, você pode ter certeza. Essa briga é uma briga midiática, no final das contas, é uma briga de propaganda, né? Enfim, quanto a ele seguir, ele ter a extradição aprovada, ele ser preso, extraditado, como está acontecendo com a Zambelli, né? Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Como eu falei para vocês, o caso da Zambelli é um caso à parte, é um caso que realmente teve invasão de sistemas, e eu concordo quando as pessoas falam, não, mas ela foi perseguida. Ela foi perseguida, mas tem um crime real ali, entendeu? E ela estava metida com esse hacker mesmo. Ela disse que contratou o cara para fazer o site dela, pô, as coisas que fica estranho, entendeu? De novo, tem um crime, entendeu? É diferente de você ter, no caso, por exemplo, do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, que não teve crime, teve crítica, né? Os caras criticaram o Alexandre de Moraes e pronto. E agora a mesma coisa com o Eduardo Tagliaferro. O que o Eduardo Tagliaferro fez foi, primeiro, liberar informações profissionais. Quando você está denunciando alguma coisa que é séria, algum desvio, é algo no interesse da sociedade, então não tem por que processar o cara nessa situação, né? E o que ele revelou não foi nenhum segredo, nenhuma coisa absurda, né? O funcionamento, a segurança pública, não sei o que lá. O que ele revelou foi justamente a maneira como o Alexandre de Moraes fazia a censura lá no TSE, né? Mandando o nome das pessoas que ele queria censurar, acha alguma coisa desse pessoal aí pra gente censurar. O que acaba acontecendo em todo departamento de censura é sempre a mesma coisa, né? Em publicação nas redes sociais, Tagliaferro afirmou que revelaria os bastidores do gabinete e disse ter bastante coisa contra o ministro, que, segundo ele, destruiu sua vida e de várias pessoas. Ele disse que já passou esse material todo para um jornal lá no exterior. A gente não sabe qual é o jornal ainda. E eu temo que esse jornal deve estar sendo muito pressionado pelo pessoal da esquerda agora, porque eles sabem que se revelar essa informação toda, a situação vai ficar pior ainda, né? O Alexandre de Moraes o pessoal já está começando a desconfiar que tem alguma coisa errada nessa história do Alexandre de Moraes mesmo. Quando o Trump colocou a punição do Alexandre de Moraes, muita gente lá fora tomou contato com o caso naquele momento. E num primeiro momento, muita gente achou, não, o Trump está exagerando, que absurdo, não sei, teve algumas pessoas que chegaram a falar isso, né? Mas à medida que o pessoal começa a entrar nesse caso mesmo, começa a ver exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo, fica claro que não, que o Trump está correto nessa história, né? E fica mais difícil para o Alexandre de Moraes se livrar dessa história. Vocês viram que o Alexandre de Moraes dizia que esperava que o Trump voltasse atrás nessa imposição de sanções contra ele, né? E aquele deputado que eles arrumaram lá, democrata, ele chegou a fazer um discurso inflamado, falando pro Trump para tirar o nome do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, que tá errado, não sei o que lá e coisa e tal. Só que ele é democrata, né? Ele não tem nenhuma posição no governo, não tem nenhuma força no governo. E mais do que isso, essa crítica dele de que o Trump agiu errado vai caindo por terra à medida que essas coisas vão acontecendo, à medida que essas informações vão saindo sobre como que o Alexandre de Moraes faz mesmo aqui no Brasil, os absurdos que tem por aqui, né? Aqui, ó. A denúncia afirma que ele buscava minar a credibilidade do sistema eletrônico de votação do STF e do TSE, além de tentar dar golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o que eu falo para você, cara, que coisa impressionante isso. Esses tipos penais da Lei de Segurança Nacional, eles todos foram tirados totalmente, porque eram muito usados na ditadura. A ditadura adorava essas coisas, né? Qualquer coisa. Estudante com plaquinha virava alguém que estava tentando dar golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito e coisa e tal, perseguiram um monte de gente com esse negócio.
Quando acabou a ditadura militar aqui no Brasil, o pessoal, não, vamos parar com isso, ninguém usa mais a Lei de Segurança Nacional. E de fato, durante esse tempo todo, ninguém usava esses crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito, não sei o que lá. Aí agora, meu amigo, desde 2019, porque 2019, com o inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes começou a usar exatamente esses tipos penais aqui. Na época ainda tinha a Lei de Segurança Nacional, né? Aí como estava um nome muito ruim, ele falou, não, vamos cancelar essa Lei de Segurança Nacional e passar os artigos para o Código Penal. Mas são os mesmos artigos. O problema não é existir uma lei de segurança nacional. O problema é você ter crimes que são crimes altamente hipotéticos. O que é tentar golpe de Estado? Ele tentou golpe de Estado ao revelar informação. Como é que ele ia dar um golpe de Estado dessa forma, né? Ou seja, está mais do que claro que isso aqui é mais um abuso do Alexandre de Moraes e um abuso que vai ficar feio para ele, que vai dar mais credibilidade às informações do Eduardo Tagliaferro que estão saindo. A impressão que eu tenho é que o Alexandre de Moraes já está num nível de desespero tal, que ele está começando a atirar para todo lado, ele não tem mais o que fazer, né? Ele sabe que não consegue durar mais muito tempo, está atirando para tudo quanto é lado. É muito triste isso, tá? Isso está minando a credibilidade do STF. A cada dia que o pessoal do STF não dá um jeito de acalmar o Alexandre de Moraes, de resolver o problema do Alexandre de Moraes lá, sei lá, arruma um assédio sexual para ele lá e tira o cara, faz alguma coisa aí, pô. O STF vai perdendo credibilidade. Olha só, isso é uma coisa complicada, tá? O Brasil depois vai custar a recuperar essa credibilidade que está sendo perdida pelo Alexandre de Moraes com essas ações totalmente sem sentido, né? Bom, e quanto à chance de extradição, como eu falei, eu acho pequena a chance de extradição, mas não quer dizer que não exista, tá? É possível que a Itália ache que nesse caso também, você quer ver um caso? O caso do Eduardo Tagliaferro pode ser comparado de forma mais ou menos assim com o Snowden e aquele outro, como é que é o nome daquele outro rapaz que vazou também a coisa? Foi o Snowden, bom, teve um outro rapaz que também vazou informações do governo americano, e o governo americano perseguiu eles e coisa e tal, mas a verdade é que eles vazaram quantidades industriais de informação, um monte de coisa, inclusive informação de agente secreto e coisa e tal, que realmente minava a segurança dos Estados Unidos, né? Ou seja, se você descrever quais são os agentes secretos em determinado país, evidentemente você está colocando essas pessoas em risco, né? O caso do Eduardo Tagliaferro, ele não fez nada disso, ele só fez uma crítica ao sistema que o Alexandre de Moraes implementou ali de censura clara na direita. E, mais uma vez, é isso daqui que torna a eleição de 2022 questionável. Muita gente aqui no Brasil gosta de xingar a urna eletrônica, eu falo sempre para vocês, não acho isso não. Eu acho que o problema foi essa postura de censura seletiva da direita, e enquanto a esquerda podia tudo, meteram o dedão na balança para conseguir ganhar a eleição de 2022. Está mais do que claro, neste aspecto aqui do Eduardo Tagliaferro, isso explicita muito esse erro. Talvez por isso que o Alexandre de Moraes esteja tão preocupado.